Modern Love. Histórias reais de amor, perda e redenção. De Daniel Jones. Tradução: Ana Rodrigues. Em algum lugar lá fora. Solteira, desempregada e finalmente eu mesma. Por Marisa Lesher. Eu tinha 37 anos. Estava solteira, desempregada e deprimida porque, em poucos meses, estaria me mudando do apartamento tipo estúdio em que morava na East 23, em Manhattan, para a casa da minha mãe, em Shepherd's Bay, no Brooklyn. Desde que a empresa em que trabalhava em Wall Street foi comprada, vinha me dedicando a duas atividades: procurar outro emprego e me exercitar. E passava muito tempo no meu apartamento. Assim como três universitários recém-formados passavam muito tempo no apartamento deles na porta ao lado. Nas festas que eles davam nos fins de semana, o som alto do baixo penetrava pela parede que compartilhávamos a partir das 10h30 da noite. De moletom, sem maquiagem, os cabelos presos em um coque no alto da cabeça, eu saía e tocava a campainha deles por volta das 11 da noite, o que era cedo, mesmo para os meus padrões geriátricos, para pedir que abaixassem o som. Um deles aparecia na porta, ruborizado pelo álcool e pela irritação, e prometia abaixar. Normalmente cumpriam a promessa. Quando isso não acontecia, eu ligava para o porteiro, então para o administrador do prédio, e uma vez cheguei a ligar para a polícia. Mas o barulho continuou. Meu prédio na 23 Street era perto de três universidades. Quando assinei o contrato de aluguel, não me dei conta de que o lugar tinha tantos universitários como inquilinos, pessoas que compreensivelmente gostavam de dar festas. No entanto, aquele era o momento menos social da minha vida. A maior parte dos meus amigos estava casada. Eu estava sem salário e o aluguel custava quase US$ 3.000 por mês. E não estava saindo com ninguém porque ainda não tinha conseguido encontrar um jeito positivo de dizer que estava desempregada. Certa tarde, no elevador, vi um dos caras do apartamento do lado, de jeans e camiseta, os cabelos escuros já rareando ligeiramente. "Você está sempre por aqui no meio do dia?" perguntou ele. "Nos últimos meses, sim", respondi. "Estou procurando um emprego." "Eu também", contou o cara. "É o meu último ano da faculdade de Direito." "Nunca deixe um emprego antes de já ter outro", disse a ele. As pessoas haviam me avisado a respeito, mas só depois de fazer isso eu me dei conta de como o conselho era útil. Quando já chegávamos nos nossos apartamentos, voltei a falar. "Estou me mudando. Vocês vão poder colocar a música aos berros a noite inteira. A velha malvada está indo embora." "Por quê?" perguntou ele. "Não tenho mais condição de pagar por esse apartamento. Vou morar com a minha mãe, no Brooklyn." "Que saco!" comentou o cara, então acrescentou. "Não sou eu que coloco a música às alturas. São os meus colegas de apartamento." O que fazia sentido. Ele era sempre o mais gentil e o mais constrangido quando eu reclamava. "Quantos anos vocês têm?" perguntei. "Tipo, 23?" "Sim, bem, eu tenho 23", disse ele. "Eu tenho 37. Portanto, espero que o próximo vizinho de vocês seja mais novo." "Nunca imaginaria que você tem 37 anos", comentou ele. "Achei que tinha, sei lá, 26." Ele estava me passando uma cantada? Eu parecia ter a mesma idade que os meus amigos, mas talvez o contexto meio dormitório de universidade daquele prédio tenha passado a impressão errada a ele. Naquela tarde, nos esbarramos de novo. Ele estava de terno, indo para uma entrevista. Desejei sorte. 2 semanas mais tarde, minha amiga Diana e eu estávamos sentadas em um bar próximo tomando vodka soda e checando o Tinder dela quando o meu vizinho de 23 anos apareceu na tela do celular. "Deslize para a direita", falei. "Diga a ele que você está comigo." Ela fez isso. Eles deram match e a minha amiga disse ao cara que eu estava com ela. Eu acrescentei uma mensagem, orgulhosa por estar na rua no sábado à noite. Ali estava a prova de que eu também me divertia. Trocamos mensagens. Ele estava a caminho de casa. Quando perguntei se queria se encontrar com a gente no meu apartamento, ele concordou. 20 minutos mais tarde, Diana e eu chegamos e ele apareceu com uma garrafa de vodka e latas de Coca-Cola Diet. Logo o vizinho estava rindo e dizendo: "Meus colegas não suportam você." E eu sempre fiquei confuso imaginando por que uma mulher de 26 anos ficava chateada com as nossas festas. "Achei que você era só uma alma velha." Diana e eu dançamos Jump, das Pointer Sisters, uma música que ele não reconheceu.
Antes de ir embora, às 4 da manhã, Diana sussurrou para mim: Ele gosta de você. Agarra. Eu protestei em um sussurro, insistindo que o carinho era novo demais. Mas, ao que parecia, a tensão na vizinhança havia crescido, porque ele e eu começamos a nos beijar assim que Diana saiu. Quando acordamos, de ressaca, algumas horas mais tarde, implorei para que ele não contasse às colegas de apartamento. A minha mudança da puritana que reclamava do barulho para uma espécie de senhora Robinson, daquele filme antigo, me deixou constrangida, e meu cérebro, embotado, só conseguia gritar: O que acabou de acontecer aqui? Mas não vou mentir, foi um afago e tanto no ego. Eu não tinha emprego, nem marido, nem namorado, mas pelo menos era capaz de atrair um cara incrível de 23 anos. Ao longo das semanas seguintes, trocamos mensagens de texto constantemente e continuamos a nos encontrar para conversar sobre as nossas buscas de parceiro e de emprego e para ficarmos juntos. Quando perguntei se parecia mais velha, ele disse: Na verdade, não. Principalmente porque você não está trabalhando e está por aqui o tempo todo. Um domingo, às 5 da manhã, ele passou pela experiência de ser acordado na minha cama pelo som dos colegas bêbados cantando Oops, I Did It Again no apartamento ao lado. Isso é chato mesmo, gritou, cobrindo a cabeça com o meu travesseiro. É a vingança, comentei. Agora você me entende. Com ele, a minha costumeira ansiedade romântica desapareceu. Em vez de projetar minhas inseguranças nele e ficar o tempo todo me perguntando se eu era o bastante, só me divertia, porque sabia que a nossa diferença de idade tornava qualquer futuro entre nós impossível. E eu ia me mudar logo. Não que estivesse totalmente despreocupada com a situação. Eu me preocupava com a possibilidade de as pessoas nos acharem ridículos. Mas quando contei a duas amigas casadas, elas disseram que eu estava vivendo uma fantasia. Pelo menos você está se divertindo, disse uma delas, preste a se divorciar. Nenhuma de nós está. No fim, não quero nem encostar no meu marido. Mesmo assim, o abismo entre mim e o meu novo amigo ficou gritante quando ele disse: Ter encontros é divertido. Eu acabo conhecendo um monte de gente. Ter encontros, para mim, era tão divertido quanto a minha busca por um novo emprego. E isso porque eu abordava as duas procuras exatamente da mesma forma, com uma estratégia, planilhas e muita ansiedade em relação a mostrar o melhor de mim e esconder os meus pontos fracos. Mas com ele, eu não me preocupava com nada disso. Quando ele admitiu que não pensava no que estava fazendo com as mulheres que conhecia e que tomava decisões conforme as coisas aconteciam, eu lhe garanti que isso não mudaria. Ninguém sabia o que estava fazendo. Nosso relacionamento sincero era muito revigorante. Homens da minha idade disfarçavam seus medos com arrogância. Depois de me conhecer apenas há 1 hora, um deles se gabara da quantidade de sexo que já fizera, e outro, em nosso segundo encontro, já me avisou que o fato de ser muito bem dotado já fora motivo para o fim de muitos relacionamentos. Que gentil da parte dele me avisar. Com perspectivas românticas apropriadas, eu tinha sido exageradamente educada e reservada. Assim como os homens, contava as histórias projetando uma falsa autoconfiança. Mas me abri com o meu vizinho em relação a como o ano tinha sido difícil e sobre como eu me preocupava em encontrar um emprego e um homem para amar. Com nada em risco, eu era encantadoramente vulnerável. Uma noite, estávamos aconchegados um ao outro no meu apartamento, eu repetindo a lenga-lenga dos meus problemas com homens e dos meus medos em relação à carreira, quando ele disse: Ficamos tão obcecados com o emprego que queremos ou com a pessoa com quem estamos saindo porque achamos que não haverá outros, mas sempre há outro. Achei aquilo muito verdadeiro, sábio mesmo, mas era mais fácil ter aquela atitude sobre empregos ou sobre amor aos 23 do que aos 37. Então, uma noite eu cheguei em casa um pouco bêbado demais e o encontrei no corredor. Normalmente era ele que decidia quando nós ficaríamos juntos, e reclamei que não era justo que tudo fosse apenas nos termos dele. Eu o estava pressionando, retrocedendo ao meu pior comportamento em relação a relacionamentos, e ele entrou correndo no próprio apartamento. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem. Talvez devêssemos dar um tempo. Você foi uma boa amiga, mas nós complicamos um pouco a situação. Haha. Eu sabia que o haha era só um jeito millennial dele de manter as coisas leves, mas a questão era, em nosso relacionamento leve, eu havia me exposto totalmente, revelei todas as minhas imperfeições de um jeito que não costumava fazer. Com ele, fui eu mesma.
E aquilo foi uma revelação. E uma charada, porque parece que não consigo ser eu mesma quando estou procurando seriamente por amor, quando tudo em que penso é no futuro. Para conquistar a pessoa, ou o emprego, aliás, achamos que temos que ser a versão mais perfeita de nós mesmos. Quando nossos corações estão em jogo, a vulnerabilidade parece impossível. Um ano mais tarde, eu finalmente consegui ser perfeita o bastante para conseguir um emprego. Ainda estou me esforçando para me permitir ser imperfeita o bastante para encontrar o amor. Fim do relato 1. Marissa Lesher mora em Manhattan e seu trabalho é criar abordagens baseadas em empatia para fortalecer a cultura organizacional e o desempenho dos funcionários. Este relato foi publicado em outubro de 2017.